Bom dia a todos. Queria agradecer às nossas debatedoras. Agradecer quem veio aqui também para acompanhar esses debates que vão ser muito interessantes. Quero lembrar que quem quiser fazer pergunta, pode fazer, vai ser por escrito e tem uma equipe recolhendo as perguntas aqui, tá? Bom, o Dr. Davi Wipp falou bastante sobre judicialização, então acho que é uma mesa super pertinente para a gente falar agora. E para isso a gente trouxe até a Justiça aqui para falar sobre esse tema. Bom dia, senhoras, senhores. Muito obrigada, Fábio, a Folha de São Paulo. Gostaria de cumprimentar minhas colegas aqui de mesa, a Solange e a Débora. Eu aceitei o convite para estar aqui hoje, para mostrar que a judicialização não é a vilã da saúde, dessa crise que a gente está passando na saúde no Brasil hoje. Eu sou advogada com atuação exclusiva na saúde suplementar. Meu escritório defende os consumidores, os pacientes dos planos de saúde. E há quase 20 anos que eu advogo exclusivamente nessa área e, durante esse período todo, nós acumulamos quase 10 mil processos em defesa dos pacientes, dos doentes. A insatisfação hoje do setor é geral. Todos os atores estão insatisfeitos com a situação da saúde hoje suplementar. Antes de começar a falar da insatisfação e o porquê disso tudo, é importante nomear os atores envolvidos nesse cenário da judicialização da saúde suplementar. Então, em primeiro lugar, a agência. Desde 2000, a gente tem no Brasil uma agência reguladora, que foi criada logo após a criação da Lei dos Planos de Saúde, com a finalidade, com a função social de defender os interesses públicos dentro da saúde suplementar. Infelizmente, a agência não vem conseguindo cumprir esse papel com maestria, porque a situação da saúde de 2000 para cá só vem aumentando e aumentando, inclusive, a judicialização. Outro ator envolvido nesse cenário são os hospitais, os prestadores de serviços, os hospitais e os médicos. Os hospitais, eles prestam os serviços contratados pelas operadoras de saúde, que representa mais um ator nesse cenário, são empresas privadas, visam o lucro e a diminuição dos custos para que os lucros sejam atingidos. E, por último, nós temos o cidadão, o consumidor, que contrata um plano de saúde, paga aquela mensalidade, na expectativa de ter o tratamento, a necessidade do atendimento no momento de uma doença grave, de um atendimento de urgência, ele paga com a expectativa de ter aquele serviço prestado. Pois bem, por que a saúde não... A gente está vivendo esse processo cada vez da judicialização crescente, desde a criação da agência até hoje, por ineficiência da Agência Nacional de Saúde, que não tem conseguido prestar essa função social. Eu vou dar alguns exemplos de gaps de atuação da agência, para que depois a gente possa discutir. Em primeiro lugar, para uma operadora conseguir um registro e vender os planos de saúde e atuar no Brasil, ela deve ter um registro dentro da agência, da ANS. A ANS tem autorizado tem mais de 1000 operadoras registradas no Brasil. E a operadora do norte de Alagoas e uma seguradora aqui de São Paulo, todas têm a mesma obrigação de prestar um atendimento de alta complexidade. Então, uma operadora de Alagoas que tem um paciente oncológico, ela tem que oferecer o mesmo tratamento de radioterapia, de quimioterapia, leito e UTI, como uma grande operadora aqui do Sudeste. E essas operadoras pequenas, que têm o registro concedido pela agência, não têm condições de prestar um atendimento. Aí, o que acontece? Ou o próprio plano encaminha esse paciente para o SUS, sobrecarregando o sistema único, ou esse paciente vai para a judicialização. Então, mesmo que ele pague pouco, que tem um problema também de precificação, ele não consegue o atendimento porque a expectativa é frustrada. Até o professor Mário Schaeffer diz que são os parasitas do SUS. Ela oferece um serviço, o paciente tem a ilusão que vai ter, mas na hora que vai precisar não consegue. Uma outra questão
muito grave, que não é enfrentada pela agência reguladora, são a extinção dos planos individuais. Hoje, a judicialização cresceu muito em função de outros temas, muitos outros temas, que não o acesso à saúde e ao tratamento, né? As pessoas hoje só conseguem contratar planos coletivos por adesão e planos empresariais, né? Quem não tem um plano de saúde hoje, não tem uma profissão, um sindicato, muitas vezes, isso é muito comum, as pessoas criam um CNPJ para poder contratar um plano de saúde. E esse plano empresarial dessa microempresa para servir aquela família, ele tem as mesmas regras de um plano de uma multinacional, como, por exemplo, o reajuste por sinistralidade e a rescisão unilateral de contrato. O que a gente vê hoje são contratos sendo rescindidos com pacientes em leito de UTI na beira da morte. Então, estou dando prejuízo, cancela o plano, tá? E é por isso que a judicialização está aumentando. Ontem, eu saí do escritório quase 9 horas da noite, só retornando ligações com relação a reajuste. Agora, no mês de julho, vão ser aplicados os reajustes dos planos coletivos por adesão, no mínimo 20%, de 20% a 25%. Somado a isso, o reajuste aos 59 anos, ninguém aguenta, está quase 200% de reajuste. Então, a gente tem um problema muito maior da judicialização com relação ao preço, né, as obrigações contratuais até o tratamento. Eu digo que hoje até 50%, acesso ao tratamento e questões contratuais ligadas ao preço. As pessoas não estão aguentando pagar. Outro problema que não é enfrentado pela ANS é a cobrança das contas hospitalares na forma aberta. Hoje, quanto mais um paciente fica internado no hospital, quanto mais longa a internação, mais o hospital vai receber, maior o valor da conta. Não existe um estímulo à qualidade no atendimento, à eficácia do tratamento médico, e as contas estão cada vez maiores, né? Então, sim, um mês numa UTI no hospital de primeira linha em São Paulo é mais de R$1 milhão, e as pessoas não aguentam pagar, nem as operadoras, né? O que acaba causando muitas recusas de pagamento por parte das operadoras, né, que no meio nós chamamos de glosas, e essas recusas acabam revertendo a conta para o paciente particular, que acaba indo também buscar a judicialização. Então, essa relação de hospitais com os planos de saúde, esse modelo de conta aberta, até ontem o Luiz Carneiro trouxe vários exemplos que eu acho que são super saudáveis, que tem tudo para dar certo, para a gente mudar essa forma de remuneração. Esses são alguns exemplos, né, de oportunidades de melhoria para a agência, para começar a trabalhar, regular o setor de verdade, né, com afinco, como não tem feito nesses últimos 16 anos. Então, a conclusão em que a gente chega é que a judicialização não é a causa da crise da saúde suplementar. Ela é uma consequência de um sistema mal gerido. Nós, lá no escritório, temos quase 96% de êxito nas ações judiciais. E não é o êxito, que eu digo na concessão de liminar, é no trânsito em julgado, depois que o processo caminha durante, no mínimo, 2 anos. Né? Então, não é possível que os juízes, né, nessas toneladas de processo, decidam por benevolência, por emoção, com dó do paciente, né? Existem provas, né? O processo ele é bem instruído, o juiz não é bobo. Então, na minha opinião, essa criação dos núcleos de apoio técnico ao judiciário é um desperdício de energia, né? A agência tem que trabalhar antes, melhorando a gestão, o desperdício, tem muito desperdício. A gente vê home care, oferecendo home care para os pacientes, com material que não precisa, medicamento que não precisa, acaba indo para o lixo, tem muito desperdício de medicamento. Então, acho que é aí que a gente tem que atuar, todos os atores com peito aberto, transparência, com vontade de fazer diferente e melhorar a saúde. Ninguém quer que os planos quebrem, que a saúde acabe. A gente quer que o país vá para frente, as pessoas tenham um acesso melhor. Obrigado, doutora Renata. Advogados muitas vezes se aproveitam da fragilidade psicológica de pacientes e seus familiares para vender expectativa de direito e induzem a judicialização.
queria saber a sua opinião sobre isso. E aí tem uma pergunta adicional. A OAB tem sido omissa no combate a essa distorção? Ótima pergunta, muito boa pergunta. Existem médicos que estimulam os pacientes a entrar na justiça para receber comissão de próteses e de medicamentos. Existem advogados, né, que incentivam as ações judiciais sem necessidade de processos. Existem maus profissionais em todos os setores e eles têm que ser repreendidos, né? Quando acontecer uma situação dessa, a OAB tem que ser notificada e tem que ser aberto um processo no Tribunal de Ética, né? Existem, sim, né, como qualquer área. Existem maus médicos, maus advogados, né, em todos os setores, e essas pessoas têm que ser punidas, com certeza. Para diminuir a judicialização, assim, é fundamental a agência impedir a entrada no mercado de empresas que não têm a mínima condição de prestar o atendimento, né? Isso vem acontecendo e depois a agência cria esses ciclos de monitoramento com a suspensão da venda de produtos. Não adianta suspender, né? Esses ciclos de monitoramento eles são completamente ineficazes, tem que barrar a entrada. Então, se não tem hospital credenciado, não tem condições de prestar um bom atendimento de alta complexidade, não pode estar no mercado, né? Só por aí a gente já consegue melhorar. E para as grandes operadoras que estão no mercado e têm condições de prestar um bom atendimento, a gente precisa de transparência na aplicação dos reajustes, né? Então, por que os coletivos por adesão têm um reajuste de 20% ao ano, esses reajustes altos, né, à beira dos 60 anos? A população precisa entender. E as grandes operadoras trabalharem para diminuir o custo, as despesas, para diminuir esse repasse para o cidadão. Porque os bons planos, né, que vão ficar no mercado, as pessoas não vão conseguir pagar. Não vão mesmo, porque os valores estão muito altos. Tem alguns minutinhos, então queria considerações finais, 1 minuto de cada uma. Renata primeiro, por favor, Solange, depois Débora. Eu fiquei muito feliz de estar aqui, de ter contribuído, gostei muito de escutar a Solange, a doutora Débora. Eu acho que todo mundo que trabalha nessa área quer o melhor para a saúde das pessoas, do cidadão. Acho que cada um poder, como a doutora Débora disse, não existe, né, o certo ou o errado, cada um está defendendo os seus interesses. Então, acho que um debate de peito aberto com pessoas do bem tem tudo para dar certo. Ninguém quer que a saúde entre num colapso, né? Vamos todo mundo agindo, né? Pondo a cabeça no travesseiro, tentando fazer o melhor, discutindo. Eu acho que tem tudo para nosso país ir para frente e vamos embora. Só rapidinho. Segundos, vamos lá. Tá. Eu acho que o plano referência, com cobertura a todas as doenças, ele tem que continuar assim. Porque o mesmo cidadão que vai ser vítima de câncer lá no interior de Alagoas, ele tem que ter o mesmo tratamento do que está aqui em São Paulo, numa grande operadora. Então, o cidadão comum, ele não tem condição, não tem discernimento, né, para escolher um plano segmentado, né? Ele é hipossuficiente, né? O Estado tem que garantir que ali naquele contrato de adesão, ele vai ter a cobertura de todas as doenças. Então, só tem que estar no mercado mesmo quem tem condições, né? Eu sou uma defensora do plano referência, e eu acho que quem não tem, então vai ter que sair mesmo do mercado e vão ficar só as grandes que conseguem dar atendimento para doenças complexas. Ele mora num país aonde, naquele local, não tem prestador. Eu vou mediadora.